Aqui, a lista 2, questão 11, ela está relacionada com o que a gente falou no final da questão 8, né? É 8 ou é 9? Qual foi o número que fez? Foi 8 ou foi 9? 8, tá. Questão 8. Que é justamente em relação àquele erro que depende do expoente e tal. E aqui a gente está querendo analisar justamente essa situação. Ele pede para provar essa fórmula aqui e o que essa fórmula está querendo dizer. É o erro absoluto, certo? Então está querendo o valor positivo. Em relação à representação em ponto flutuante do número x, eu vou calcular o erro da representação de ponto flutuante do número x em relação ao próprio número x, e eu estou dividindo pelo valor absoluto de x para saber qual é esse erro relativo. Por que relativo? Porque se a gente não estivesse considerando isso, o erro seria maior como o maior fosse o x, justamente por conta daquela questão do preço do pão e o preço do carro. Tá. Para resolver essa questão, para explicar mais passo a passo a resolução do Pablo, antes de entrar em detalhes sobre essa fração, sobre esse resultado, vale a pena explicar o que é isso aqui em cima. Isso aqui, basicamente, descreve como vai funcionar o arredondamento. Então, digamos que eu tenha o meu sistema seja o sistema decimal, já que a gente está mais acostumado com ele. E eu vou representar um número na minha matriça. Quantos dígitos tem esse número? Ele tem exatamente t. Quanto equivale t? Para esse caso aqui não vai importar. O que importa é que a minha matriça, M, ela vai ser 0 ponto. E aí agora eu vou listar quais são os dígitos que estão lá. Eu tenho, ele usa A ao invés de M, tudo bem? Então eu vou ter o dígito 1, eu vou ter A2, e assim eu vou até chegar no tésimo dígito. Tudo bem? Mas o que acontece? Se eu estiver fazendo algumas operações e a ordem de grandeza dos números for diferente, eu eventualmente posso chegar num resultado que eu tenha esses t dígitos na matriça e eu tenha mais dígitos aqui para frente. Tem mais um e assim vai. O problema é, se eu quero representar isso no computador, eu só posso usar os t primeiros dígitos. Então, eu preciso fazer um processo de arredondamento aqui para poder representar esse número para um valor o mais próximo possível. E aqui é o processo de como vai funcionar o arredondamento. Essa parte aqui é como vai funcionar o arredondamento. Basicamente, o que isso aqui está dizendo é o clássico. Se, digamos que esse número aqui seja, sei lá, 7. Meu beta sobre 2 é igual a 5, tudo bem? Então, se esse meu dígito aqui ele é 7 e o tésimo mais 1 for 3, qual vai ser o meu processo de arredondamento? É o que está dizendo aqui em cima. Eu vou manter o tésimo dígito 7 inalterado, descarto tudo que está daqui para frente. Se esse meu dígito ele for maior ou igual a beta sobre 2, que é o que está dizendo aqui, ou seja, 5, 6, 7,
o que eu vou fazer é, opa, arredonda esse 7, soma mais 1 para esse 7, então 8, e agora eu descarto tudo que tem aqui para frente. Então, basicamente, é esse processo que está ilustrando ali. Um processo bem simples. Tá. Agora, sabendo como funciona isso, vamos usar isso para resolver a questão. O que é que a questão ela pede? Ela pede para a gente calcular um limite, aqui vai ser o nosso erro relativo, e ela pede para a gente calcular qual é o limite superior desse erro relativo. Então, e a gente pede, e diz que o limite superior é esse que depende justamente da minha mantissa. Então, tudo bem. No caso aqui, X pertence aos reais, né? Se eu não me engano. Então, por isso que tem um erro quando você vai representar esse número, que depende de como o arredondamento é feito. A gente vai fazer a análise só para os números positivos, porque a análise para os números negativos segue de uma maneira muito semelhante. Então, tendo feito essa análise para os números positivos, para os negativos, sai de modo fácil. São dois cenários que a gente tem que abordar. A gente quer encontrar o limite superior para essa fração. Como é que funciona o limite superior em fração? Vamos considerar só o caso de 5, tudo bem? Então, eu tenho o caso do numerador. Digamos que eu tenha um valor A e eu quero majorar ele, encontrar o limite superior de um outro número B. Então, tudo bem. Se eu quero encontrar um limite superior usando essa lógica aqui, se eu quero encontrar um limite superior para isso, eu só encontro algum outro número que seja maior ou igual a que isso. E se a gente quer encontrar um limite superior para a fração, a gente também tem que analisar o caso do que está no denominador. Só que, para o caso do denominador, a situação é um pouquinho diferente. Se eu estou querendo analisar um número 1 sobre A, e aqui eu estou dentro, estou supondo que o número A é positivo. Se eu estou querendo encontrar um limite superior para ele, deixa eu fazer assim, porque é o que vai ser feito aqui. Eu quero achar, eu tenho 1 sobre A e eu quero achar uma outra fração, 1 sobre B, que seja maior ou igual que o meu 1 sobre A. O que eu estou querendo fazer na realidade vou multiplicar ambos os lados por B, vou multiplicar ambos os lados por lá, ou seja, jogo B para a esquerda, jogo A para a direita, então eu vou ter B menor ou igual a A. Então, eu posso fazer isso só se os números forem positivos. Então, o que eu quero fazer na realidade, no primeiro caso, eu tentei encontrar um número, eu quero encontrar um número que ele seja maior do que essa expressão aqui. No caso de baixo, o número que eu quero encontrar é esse número B. E então eu quero encontrar um número que ele seja menor ou igual que esse número. Então, é basicamente isso que eu quero fazer, e é isso que é feito. Então,
Deixa eu só reescrever aqui para deixar anotado. No caso do numerador, eu tenho o valor A e eu quero encontrar esse número B. No caso do denominador, eu tenho esse número A' aqui embaixo e quero encontrar uma outra fração aqui, tal que ela seja um limite superior para essa minha fração. Então, daqui, fazendo aquele algebrismo que eu fiz, o que eu quero encontrar é o número... Deixa eu inverter a ordem, que aí fica mais... Tudo bem? Isso aqui que é esse resultado que a gente vai usar. Ele vai usar tanto isso daqui quanto isso daqui. E nós vamos analisar em relação... E toda análise depende da representação em ponto flutuante, que é justamente de onde o meu erro vai vir. Tá. Se eu quero encontrar um limite superior para esse erro, bem? Então, o limite superior para o erro de representar x e representar o ponto x em ponto flutuante. Só que esse erro está intrinsecamente relacionado em como o meu arredondamento funciona. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar alguns exemplos que fica mais fácil de visualizar isso e depois a gente vai para o caso geral. Digamos que a nossa mantista tenha 3 dígitos só, e no sistema decimal. Então, eu quero representar, por exemplo, π, 3,1415. Isso aqui vai ser o nosso x. Não vai ser exatamente o x, porque não está em representação de notação científica, mas não vem ao caso aqui pro exemplo, porque a gente vai escrever depois. A gente está analisando só o caso da mantissa aqui. No exemplo que eu estou dando, a mantissa só tem tamanho 3. Então, a representação em ponto flutuante do número π, ele vai ser 0,314, e eu analiso o dígito t mais 1. Segundo o processo de arredondamento, eu vou manter esse meu dígito aqui inalterado. E aí, se eu fizer um módulo da diferença, eu vou fazer esse aqui, que é o maior, menos esse, e eu obter que a diferença ela vai ser igual a 0,00015. Tudo bem? O que aconteceria se eu diminuísse esse número aqui que está depois da casa, de 5 para 0? Bom, essa diferença vai diminuir. Se eu aumentar, então, logicamente, por exemplo, ao invés de 1 para 3, essa diferença vai aumentar. Então, essa lógica, ela sempre se aplica? Não. Porque se eu pego, por exemplo, o número 3,149, o meu processo de arredondamento vai dizer que esse 4, na realidade, eu vou arredondar ele para cima, virando 1,5.
Então, se eu calcular a diferença disso menos isso, eu vou obter 0,0001. Então, opa, teve algum momento que a minha diferença ela deixou de aumentar e passou a diminuir. Se eu conseguir cravar esse ponto que a minha diferença deixou de aumentar e começou a diminuir, então eu sei exatamente qual é o ponto onde a minha diferença é maior, que condiz que a gente quer encontrar. A gente quer encontrar onde a diferença é maior para o numerador. E o que acontece? Esse ponto é exatamente quando o dígito aqui é 5 e o resto tudo zero. E isso você vê no caso do arredondamento. Tá. Porque aí você vai calcular o arredondamento, vai ver que isso aqui vai arredondar para isso. Na hora que calcular a diferença, você vai obter 0,0005. Tudo bem. Aumenta esse dígito, aumenta esse número uma coisinha, qualquer coisinha que seja, uma penha de nada, lá no final. Se eu aumento ele por menor coisa que for, na hora que eu calcular a diferença, eu não vou obter 0,0005. Eu vou obter 49999, que é menor do que o resultado que eu tinha antes. Já se eu faço o processo contrário, se eu estou com, ao invés de 5, eu estou com 4999, o meu processo de arredondamento diz que ao invés de ser 0,315, eu vou ser 0,314, porque esse dígito aqui é menor do que 5. Então, quando eu calculo a diferença, eu vou ter 4999, que é menor do que o número, é menor do que aquele número que eu tinha antes, se isso aqui fosse 5. Conclusão, a maior diferença que eu vou obter aqui é exatamente quando esse meu dígito t mais 1, ele for igual ao beta sobre 2. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu calculo eu vou tomar o número x com essa propriedade de que o dígito t mais 1 ele é exatamente beta sobre 2. E então, como é que eu escrevo isso de uma forma geral? X, eu vou escrever ele sendo 0.A1, A2, e assim vai até AT. Eu estou usando A aqui porque a questão usa A, mas eu acho que seria mais intuitivo usar X. E o dígito AT mais 1. Só que o que acontece? Vocês viram pelo exemplo que esse dígito AT mais 1 vai ocasionar um maior erro quando ele for exatamente igual a beta sobre 2. Então, eu vou substituir o dígito AT mais 1 por exatamente beta sobre 2. Pelo exemplo, lembra que quando a gente fez o arredondamento, a gente obteve o maior erro quando esse número aqui era igual a 5, e tudo zero depois. Se eu aumentei uma coisinha de nada, meu erro já foi menor. Se eu diminuir o que está aqui, uma coisinha de nada, o erro foi menor. Então, a situação onde o meu erro é o maior possível é quando esse dígito aqui ele é exatamente igual a 5, que é justamente esse dígito, esse AT mais 1.
Só que o que é 5, no caso? Ó, 5 vem por conta desse... Por que isso acontece? Por conta do processo de arredondamento. No caso decimal, isso aconteceu com o 5, porque o 5 é exatamente o beta sobre 2. 10 sobre 2, que é onde você começa a arredondar para cima. Sendo exatamente igual a beta sobre 2. Então, se eu tivesse tratando do caso decimal apenas, como eu estou querendo encontrar um limite superior para o meu erro nessa parte aqui de cima, eu posso substituir esse AT mais 1 por 5. Porque é a situação onde eu vou obter essa maior diferença. Mas nesse exemplo do PI, né? Nesse exemplo aqui. Mas se fosse um outro... Mas para qualquer número do sistema decimal, isso vai acontecer. Troque esses valores aqui. Se você trocar esses valores aqui, quando a sua representação em ponto flutuante também vai mudar de acordo, né? E aí, quando você calcular a diferença, você vai ter o mesmo resultado. Então, deixa eu mudar aqui um outro número ao invés de π, para isso ficar mais claro. Vou colocar 7, 1, 2, 5. Como é que eu arredondo isso? Isso vai para 7, 1, 2 mais 1, 3. Se eu calculo a diferença desse menos esse, isso vai dar 0, 0, 0, 5. Aqui é que eu estou fazendo a subtração ao contrário. Estou fazendo esse menos esse. Então, tá claro mesmo ou ele precisa reforçar de alguma forma? Tá, calma, eu estou enxergando essa subtração do FL de x por x, porque para mim não daria 0,005. Deve ser por causa do arredondamento de FL de x, né? Que me por conta do FL... é por conta do arredondamento. Mas sem um arredondamento eu enxergo que a diferença é isso mesmo. Pronto. E aqui eu quero representar justamente isso. Eu quero representar esse número x que provoque esse maior erro por conta de arredondamento na hora de representar ele no computador. Que é isso que eu estou fazendo aqui. Que número x é esse? É quando esse meu dígito aqui, o t mais 1, ele foi exatamente igual a 5, no caso do decimal. Só que a gente está interessado em analisar o caso geral. No caso decimal, isso aconteceu com 5, porque 5 é exatamente igual a beta dividido por 2, ou seja, 10 dividido por 2. No caso geral, ao invés de 5, eu vou dizer que o meu dígito AT mais 1 é exatamente beta sobre 2. Tudo bem? Eu não sei qual é o beta, não. Você não sabe qual é o beta. A sua resposta é em termos do beta. Então, tudo bem. E agora, tendo o meu x e tendo como o arredondamento funciona, eu consigo calcular quem vai ser o meu FL de x, ou seja, qual vai ser a representação em ponto flutuante do meu número x. Como essa representação é feita? Eu vou repetir todos os dígitos, A1, A2, até o dígito AT, só que, pera, o dígito AT mais 1, ele é igual a beta sobre 2. Então, eu tenho que arredondar o dígito AT para cima. Então, o meu dígito AT, ele na realidade vai ser isso aqui. Tá. Por conta do que a gente arredondou para cima, a gente sabe que isso aqui é maior do que isso.
Tudo bem? Então, eu posso dizer que eu vou trazer aqui agora a parte do numerador, tudo bem? Eu trouxe para cá. Só que eu sei que a minha representação em ponto flutuante de x vai ser maior do que x, por conta que a gente fez esse arredondamento para cima. Então, eu posso tirar esse valor absoluto aqui, que o resultado se mantém o mesmo. Tá? Eu só vou fazer um processo de substituição aqui. Eu vou substituir o meu FL de x por isso aqui, e o meu x pelo que está aqui em cima. Então, o que eu vou obter como resultado é 0,A1, A2 até AT mais 1, menos 0,A1, A2 até AT beta sobre 2. Então, fiz o processo de substituição. Certo? FL de x, x aqui. Como é que vai funcionar o processo de... E agora eu vou realizar essa conta. Então, qual é o resultado que eu vou obter? Tá. Eu esqueci de dizer uma coisa. Que a gente aqui está com a representação em ponto flutuante, certo? Sim. Então, eu esqueci de colocar aqui vezes beta ao expoente da representação em ponto flutuante. A mesma coisa da notação mesmo. Uhum. E a mesma coisa eu vou obter aqui para a representação em ponto flutuante. E eu vou só... Putz, eu fiz besteira. Mas tudo bem. Certo? Tudo aqui. A1, A2, AT, beta sobre 2. Eu não sei se está ficando muito pequeno. Tá. O que é que eu faço agora? Eu vou realizar essa subtração. Então, o que é que vai acontecer? Eu sei que esse número aqui é maior do que esse, o resultado vai ser um número positivo, e eu vou cortar A1 com A1. Corto A2 com A2. E eu vou nesse processo até chegar aqui no dígito AT. Na hora que eu chegar nesse dígito AT, o que é que vai acontecer no meu processo de subtração? Deixa eu escrever aqui de modo mais explícito. Eu vou ter AT mais 1, 0. Vou ter aqui AT e beta sobre 2. Tudo são dígitos aqui. Qual vai ser o resultado? Eu vou cortar esse AT com esse AT. Imagine que eu estou fazendo aqui, então, sei lá, 9 menos 8, 7 menos 6. Então, eu tenho que vai sobrar 1 aqui em cima. Tudo bem? Então, se sobrou 1 aqui em cima, eu posso escrever isso da seguinte maneira. 0 menos beta sobre 2. No caso de beta ser 10, que é o que a gente está acostumado, isso aqui seria 5, 10 menos 5, 5.
que é exatamente o próprio beta sobre 2. Então, esse resultado aqui embaixo, ele vai ser exatamente beta sobre 2. E aqui o dígito 0. Tudo bem? Uma outra maneira de você ver isso é você fazer um processo inverso. Soma beta sobre 2 mais beta sobre 2. O resultado vai ser 2 beta sobre 2, que é igual a beta. Só que no meu sistema, eu nunca vou conseguir representar beta em termos com um único dígito. Porque se o sistema é binário, eu tenho 2 dígitos, 0 e 1. Eu não tenho o dígito 2. Se o sistema é ternário, eu vou ter 3 dígitos, 0, 1 e 2. Eu não tenho o dígito 3. Então, a única forma que eu tenho de representar beta é como se ele fosse, entre aspas, o meu 10, que é justamente esse resultado aqui. Quando eu puder continuar, aviso. Uhum. Tá, então depois de ter aberto as contas aqui, o que eu vou fazer é só reescrever esse resultado. Esse 1, ele está aqui, tudo bem? Tem um 0 que está implícito aqui, seria esse 0 aqui. O AT, ele cortou com esse AT, e esse beta sobre 2, ele se manteve na posição T mais 1. Tá vendo que ele se mantém na posição T mais 1 e não na T? Então, só para reescrever isso, e eu pude fazer essa subtração porque eu tenho o mesmo expoente aqui nos dois números, então o meu resultado vai ser 0,00, 0 beta sobre 2. Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho exatamente T zeros, por conta do processo da subtração, vezes beta elevado a E. Agora, eu vou reescrever isso daqui. Se eu coloco... porque eu tenho vários casos decimais. Então, isso aqui, ele vai ser igual... Deixa eu pegar... Tem o beta sobre 2 na posição T mais 1. Então, isso vai ser igual a beta sobre 2 vezes beta menos T mais 1. Por que menos T mais 1? Porque se eu faço... Se fosse menos, vezes beta a menos 1, o meu resultado seria 0. Beta sobre 2. Se fosse menos, elevado a menos 2, o meu resultado seria 0,0 beta sobre 2. Então, perceba aqui que ele está sempre na mesma posição do expoente, certo? Está aqui na posição 2, antes ele estava na posição 1. Aqui eu sei que ele está na posição T mais 1. Então, eu posso reescrever isso daqui da seguinte maneira. Isso é igual a beta sobre 2 vezes beta a menos a posição que ele está, que é a posição T mais 1, vezes beta elevado a E. E agora eu só vou brincar com propriedades de expoente.
Eu vou ter que isso aqui é igual a 1 sobre 2 vezes beta. Aí, bora lá. O expoente aqui é 1 mais esse expoente, ou seja, menos t mais 1, mais esse expoente. Se eu faço as contas, eu chego que isso é igual a 1 meio vezes esse 1 corta com esse menos 1 daqui. E aí eu chego que isso é vezes beta elevado a menos menos t. Isso aqui é o limite, vai ser o limite superior para essa expressão, pelo modo como eu defini por todo o exemplo que eu fiz antes para ilustrar. Então, o que eu quis dizer com isso aqui é que eu obtive um limite superior para essa expressão. Deixa eu... eu só escrever aqui. A expressão, essa expressão aqui, ela é menor ou igual que 1 sobre 2. Beta elevado a menos t. Por que quando é que ela vai ser igual? Quando eu não precisar fazer arredondamento nenhum. Por exemplo, ali, qualquer número que tenha exatamente 3 dígitos na mantiça, eu consigo representar sem o arredondamento afetar o número que está sendo representado. Aí ele não vai ser igual, né? E aí vai ser igual. Não. Sim, porque ó, se eu tenho aqui 3 dígitos na... não, tá, tudo bem. Eu entendi, ele não vai ser igual. Ele vai ser Ele vai ser zero. Ele só vai ser igual mesmo quando tiver tiver beta 5, por exemplo. Aqui não, é um beta sobre 2. É o beta sobre 2, que aqui no caso vai ser 5. Aí sim eu obtenho esse erro. Foi erro meu mesmo. Obrigado. Tá, não, entendi. Isso aqui ainda não é o resultado final da questão. Para obter o resultado final da questão, eu preciso achar um limite inferior para o meu denominador. Um limite inferior para o meu denominador. Peraí, que agora... Essa é qual questão mesmo? É 12? Não, 11. Eu tô com a lista 1 aqui. Buguei bonito. Mas aí vai ficar, porque ele é ali. Como é que vai tirar aquilo ali depois? Por conta do limite do outro. Aí com o outro vai cancelar. Então tá. Tudo bem. Quem é o meu X? O meu X, ele vai ser um número, vai ser representado da seguinte maneira.
0,1, e aqui é o número real, não o número representado por ponto flutuante. 0,1, A2, pá, AT, AT mais 1, e assim vai. Vezes beta elevado ao expoente adequado. O que acontece? Eu estou querendo encontrar o limite superior, ou estou querendo encontrar o limite inferior para esse número. Se eu estou trabalhando com um cenário onde é tudo normalizado, eu sei qual é o menor número que eu consigo representar aqui. E esse número, ele vai ser 0, isso aqui não pode ser 0, o menor valor que ele pode assumir é 1. O resto, os menores valores que eles podem assumir, é possível de ser 0, então eu zero tudo, vezes beta elevado ao expoente. Isso aqui vem da definição de como representar um número em ponto flutuante normalizado. Como está normalizado, eu sei que o menor número que eu conseguiria representar é exatamente esse aqui. E no caso de não estar normalizado, esse é o caso especial. Eu tenho que pensar com mais calma, mas trabalhando com um cenário que está tudo normalizado, eu sei que o meu número x é maior ou igual que isso aqui, com certeza. Tá. Então, disso aqui, eu obtive essa identidade aqui que eu queria. E dessa identidade, certo? De x maior que alguma coisa, eu vou conseguir obter isso daqui. Então, só para notar que isso vai ser interessante, vai ser necessário, eu vou reescrever esse número aqui. Eu vou reescrever ele da seguinte forma, com um raciocínio parecido com o que a gente usou aqui. Qual é o número que está depois do ponto? 1. Ele começa ele está em qual posição? Ele está na posição 1, então eu escrevo ele da seguinte maneira. 1 vezes beta elevado a menos 1. É a mesma lógica que a gente utilizou aqui. E eu vou repetir o beta elevado a E. Repetindo beta elevado a E e fazendo as contas aqui com o expoente, eu vou obter beta elevado a E menos 1. Tudo bem? Pronto. Como eu obtive essa identidade aqui, eu vou agora para essa aqui de cima. Então, como é que eu reescrevo isso? Isso aqui vai implicar que o meu A', no caso, é o x. Então, eu vou escrever isso como 1 sobre x menor ou igual 1 sobre quem é o meu B'. Está aqui. Meu B' é beta vezes beta elevado a E menos 1. E aí eu posso usar a propriedade de exponenciação para reescrever isso aqui como beta elevado a menos E menos 1. Tudo bem? Uhum. Pronto. Agora eu vou plugar esses valores nessa fórmula aqui. Então, deixa eu só ressaltar aqui o que eu vou usar. Isso aqui, e aí
Eu vi que estava achando que o roxo estava diferente. Isso aqui e isso daqui. Então, fazendo as contas, isso vai dar o seguinte. FL, a representação enquanto flutuante de x menos x, valor absoluto, de valor absoluto de x. Então, que é 1 sobre x, tá implícito. Isso vai ser menor ou igual a. O valor absoluto de FL de x menos x, está aqui o limite. O limite superior. É 1 sobre 2 vezes beta elevado a E menos T. E o meu 1 sobre x, no caso eu relevei o valor absoluto aqui porque o meu número x é positivo, ele vai ser menor ou igual que beta elevado a menos E menos 1. Tá? Eu não sei porque eu mudei a cor do piloto, mas tudo bem. E aqui eu só vou usar propriedades de expoente de novo para chegar em 1 sobre 2 beta elevado a E menos T menos E mais 1. Vou cancelar esse E com esse E e eu chego ao resultado final desejado só trocando a ordem do 1 e do T. Isso é igual a meio vezes beta elevado a 1 menos T. Alguma dúvida? Posso parar de gravar? Pra mim, tá ok. Só revisar depois.